galera, beleza? Professor Vander Júnior na área aqui do canal Gil Sertão. Gente, deixa eu dar uma dica para vocês. No finalzinho do nosso vídeo aqui, se inscreve no canal, deixa teu like, porque assim você vai ser sempre o primeiro a saber quando eu lançar conteúdo novo. E outra coisa, você também ajuda o meu canal a crescer, né? O nosso canal a crescer. Então, beleza? Pois bora pro assunto de hoje. Gente, o nosso assunto de hoje é atividade industrial. Para a gente falar sobre atividade industrial, no geral, a gente tem que falar sobre Revolução Industrial, né? As suas três grandes etapas que tiveram. Eu vou falar sobre cada etapa, o que marcou, o que deixou de marcar, o que revolucionou, o que apareceu e etc. Pois vamos lá para a primeira etapa da Revolução Industrial, né? Que ocorreu na Inglaterra, lembre-se, ocorreu na Inglaterra a partir do século XVIII. A princípio, ela se disseminou-se para os outros países da Europa. Posteriormente chegou na Ásia e por último chegou aqui nas Américas. Gente, um detalhe bem importante, as Américas foram muito atrasadas no quesito Revolução Industrial. Chegou com muito atraso aqui nas Américas, principalmente para a América do Sul, que chegou atrasado demais, só no início do século XX. Foi muito atraso a chegada dessa Revolução Industrial, né? A modernização do processo das indústrias. E é o seguinte, pessoal, essa primeira revolução industrial, ela veio com a invenção da máquina a vapor, que marcou a invenção da máquina a vapor por Thomas Newcomen em 1712 e depois ela foi aperfeiçoada por James Watt em 1765. E a atividade industrial, com isso, ela ganhou um impulso grande, um alavancamento muito grande, principalmente na indústria têxtil, com a invenção do primeiro tear movido a vapor, ou seja, naquela época tudo era feito manualmente, né? Tudo era feito artesanalmente. Por isso esse processo de fabricação ficou conhecido como maquinofatura, não é? Teve esse berço na Inglaterra, tudo transformou-se. Antigamente, uma peça de roupa demorava uma semana para ser feita, uma blusa, isso e aquilo outro, porque era feito manualmente. Com a invenção da máquina a vapor, ela alavancou esse processo, a diminuição do horário para você fazer uma peça de roupa, para você produzir uma calça, etc. Porque a máquina já fazia boa parte do trabalho que o ser humano demorava muito a fazer, né? Dando continuidade, pessoal, a energia produzida pelo vapor, principalmente o vapor, que a base foi a máquina a vapor na primeira revolução industrial, para que outras atividades se desenvolvessem e também contribuiu para a grande transformação nos meios de transporte, com o surgimento dos trens e dos navios a vapor, diminuindo assim, pessoal, aquele espaço gigantesco em locomoção e aumentando muito mais o transporte de cargas. Poxa, é simples, né? Se tu está produzindo muito, tu tem que ter um transporte para distribuir aquela produção. Até porque a produção, ela duplicou, triplicou, quadruplicou. Você não pode ficar com aquela produção toda na sua empresa sem ter para onde ela chegar. Já que tu vende para Francisco, tu vendeu 1.000 peças de roupa, tu tem que fazer as 1.000 peças de roupa chegarem no prazo que o Francisco precisa para fazer essa revenda, não é isso? Essa condição da invenção da máquina a vapor proporcionou tudo isso, foi uma mudança geral. Antigamente os transportes eram feitos através de cavalos com carroças, etc., ou manualmente mesmo. Com a invenção da máquina a vapor, dos trens e do navio, diminuiu muito esse tempo de percurso e proporcionou um transporte muito maior de cargas. Dito isso, pessoal, no slide anterior vocês viram os trens. Aqui nós temos os navios a vapor nessas figuras. Só que do lado direito, na parte de cima, vocês estão vendo como é que funciona um motor a vapor. Já adianto que não mudou muita coisa até nos dias de hoje. O motor a vapor, pessoal, ele funciona com a caldeira, que tem água. Essa água, quando ela é submetida a altas temperaturas, ou seja, ao calor, quando você coloca fogo debaixo da água, é tipo uma panela na tua casa, uma panela de pressão, você perceber que quando ela está ficando muito quente, aquele vapor começa a escapar pela saída, naquela parte de cima da panela, fazendo aquela zoadinha fina, não é isso? É quase o mesmo processo da caldeira. O vapor, ele entra em outro tubo posterior, ele faz com que a válvula que tem naquele tubo suba, o vapor quente entra no condensador, volta na parte de cima e empurra essa válvula para baixo. Esse processo é contínuo, é um processo contínuo, é um processo que não para, a não ser que não tenha mais a fonte de energia primária, que é o calor, não é? E é o seguinte, pessoal, essa fonte de energia, ela é proveniente naquela época, era muito mais proveniente do carvão mineral.
Foi por isso que as grandes indústrias daquela época construíram suas fábricas perto das bacias carboníferas ou jazidas de carvão mineral. Por que isso? Eles tinham que diminuir o transporte da jazida para a fábrica, fazendo com que a fábrica nunca ficasse com aquele intervalo de tempo contínuo sem produção. Porque tempo, pessoal, na indústria é dinheiro. Tempo é dinheiro. Quanto mais tu produz, mais dinheiro tu ganha. E naquela época eles já tinham esse pensamento. Nós não podemos deixar que a nossa fábrica passe um tempo relativo com as máquinas paradas. Por isso vamos construir aqui a nossa fábrica perto dessa jazida de carvão mineral. E sim, existiam outras fontes de combustível, como a própria lenha também, e etc. Mas o principal era sim o carvão mineral. Lembrando que existem dois tipos de carvão, o mineral e o vegetal. Aqui era o carvão mineral porque ele tem uma durabilidade muito maior do que o carvão vegetal feito por lenha. Carvão vegetal é feito por lenha, de árvores queimadas, beleza? Dando continuidade, pessoal, a primeira revolução industrial foi apenas o início da atividade industrial. Com o passar do tempo, novas técnicas foram criadas, novas formas de produção surgiram e a economia mundial passou a girar em torno da indústria, fazendo também com que o capitalismo abocanhasse esse alavancamento. O capitalismo e a indústria, pessoal, estão ligados um com o outro. Ambos se alavancaram e se reergueram e se fortaleceram a partir das revoluções que tiveram, beleza? Agora a gente vai ver a segunda revolução industrial, a segunda etapa da revolução industrial, entendeu? Gente, na segunda metade do século XIX, a indústria passou por um processo de aprimoramento com as descobertas de novas tecnologias, surgiram novos setores industriais e novas fontes de energia, como o petróleo e a eletricidade. Mas não foi só isso não. A metalurgia, a siderurgia e a indústria de automóveis também ganharam grande importância nessa época. Gente, isso tudo teve quatro fatores principais que eu deixei aqui separados para vocês, que foram as novidades, né? As possíveis descobertas, se assim eu posso se dizer na época. Essas novidades foram a transformação do ferro em aço, o processo de Bessemer, inventado por Harry Bessemer em 1856. Até então, nós só tínhamos o aço, nós não tínhamos, me desculpe, nós tínhamos o ferro, nós não tínhamos o aço, até porque o ferro, pessoal, é diferente do aço. O aço ele tem uma liga metálica com muito mais componentes e composições químicas, muito mais forte e resistente, diferentemente do ferro, que ele é muito mais maleável, tem uma durabilidade muito menor, fazendo com que as grandes indústrias já vissem que a utilização do aço seria muito mais proporcional e muito melhor para a revolução dar continuidade, até porque como o aço tem uma durabilidade muito maior do que o ferro, o melhor é você ter uma liga de aço na sua indústria, né? Você colocar uma liga de aço no seu automóvel, no chassi do automóvel, nos materiais caseiros, na própria construção civil, boa parte daquela época foi feita de liga de aço, diferentemente de hoje em dia, a construção civil hoje em dia ela está focada mais em materiais leves e resistentes, não é isso? Como carbono, como a liga de carbono. Nós tivemos também a invenção do dínamo e do primeiro gerador elétrico por Mike Faraday em 1837, dando assim um pontapé inicial para a distribuição elétrica pelo mundo inteiro. Sem a eletricidade nas grandes indústrias, pessoal, era bem complicado para você fornecer energia para as mesmas, até porque naquela época, não sei se vocês sabem, boa parte das indústrias trabalhavam quase que 24 horas diárias. E, infelizmente, os trabalhadores que ali estavam, pessoal, sofriam por denegrações físicas, muita coisa muito complicado. Muitas vezes os trabalhadores morriam por exaustão no trabalho. Isso é um assunto, uma observação bem interessante. Muitos desses trabalhadores dessas indústrias moravam próximos às indústrias e ali mesmo contraíam doenças respiratórias e etc. E lá eles faleciam. Naquela época não tinha leis rígidas do trabalho, não existia isso. Até o momento não existia isso. Ou seja, se o cara quisesse trabalhar ali, ele fosse. Se ele não quisesse, ele ficava em casa e morresse de fome. Essa é a grande verdade, não é? Nós tivemos também o motor de combustão interna, aperfeiçoado por Gottlieb Daimler, Carl Benz e Rudolf Diesel entre 1883 e 1892.
ele já estava utilizando, pessoal, os outros tipos de combustíveis provenientes do petróleo, como o diesel, como o próprio diesel. A gasolina surgiu depois. O diesel veio primeiro do que a gasolina, que é o que é extraído do petróleo, é o combustível que é extraído do petróleo. Mas o processo é o mesmo. O processo é tecnicamente o mesmo. Você tem que ter uma caldeira de compressão, tem que ter combustão, o combustível ele tem que explodir, fazendo com que mexam as engrenagens. É a mesma, quase a mesma coisa do motor a vapor, só que é muito mais econômico e portátil também, né? E nós tivemos a invenção do telefone por Alexander Graham Bell, fazendo com que as comunicações ficassem quase em tempo real, né? Quase que em tempo real. O ser humano já conseguia se comunicar automaticamente com outras partes do seu estado, do seu país e etc. Só para vocês terem uma noção, pessoal, a primeira comunicação feita através do telégrafo tiveram cabos, esses cabos submarinos, para vocês terem ideia, ainda existem da Europa até as Américas, eles estão profundamente localizados no fundo do Oceano Atlântico, Oceano Índico e etc. Eles estão lá. Naquela época, imagine naquela época você colocar cabos de telefonia superficiais, não eram imersos, eram superficiais, em boias, etc., para fazer essa primeira comunicação. Ele mandou uma comunicação Oi. Muito tempo depois, a comunicação chegou no local lá. Foi bem interessante essa descoberta. Mas, posteriormente, foi evoluindo gradativamente essa comunicação, não foi? Ele já mandava textos complexos e etc., fazendo com que essa diminuição do intervalo de se comunicar ficasse muito melhor para as indústrias. Até porque, se a indústria está precisando de 0,5 tonelada de aço, ela tinha que mandar um dos seus funcionários até as jazidas minerais, aí demorava tempo, custeava dinheiro e isso mais. Já com a comunicação, não, ela mandava apenas um recado, o recado era recebido, traduzido e posteriormente a encomenda chegava, não é? E é o seguinte, pessoal, com tudo isso surgiu novos métodos de trabalho. A gente vai falar em dois caras excepcionais. O primeiro deles é o Taylor, não é? Frederick W. Taylor, que ele foi quem organizou o trabalho cientificamente. O que é que ele fez? Ele pegou o conceito de treinamento de empregado para que eles ficassem somente fazendo aquilo que eram treinados. Ele não precisava sair do canto A para o canto B, deixar o seu posto de trabalho, etc. Ele já pensou que essa ciência do trabalho, em você investir no funcionário, lhe diminuiria muito, mas muito prejuízo com as encomendas, lhe dava uma facilidade muito grande de produção e tudo mais. Segundo ele, o empregado deveria somente executar aquilo que ele foi dito para fazer, que o seu superior disse para fazer. Ou seja, tu vai apertar essa polca aqui, tu vai apertar só essa polca aqui. Tu vai embalar as coisas, tu vai só embalar as coisas e assim sucessivamente. Esse outro carinha aqui, o Harry Ford, ele pegou as ideias de Taylor e as aperfeiçoou, mas ele colocou algo a mais. Além de investir na mão de obra, né, além de investir no trabalhador, ele criou essa plataforma caracterizada aí, não é? Essa linha de montagem em série. Foi ele que criou isso daí. Porque ele percebeu o seguinte, gente, se eu coloco uma linha de montagem onde cada um vai fazer somente aquilo que é para fazer, eu diminuo tempo e custo de serviço. E ele tinha razão nisso. Naquela época, cada um tinha o seu papel fundamental para fazer. Só que o Taylor não tinha pensado em colocar aquilo em série, não é? Lá nas ideias de Taylorismo, cada um ficava no canto que melhor lhe coubesse. Já o Henry Ford não, era diferente. Cada um ia ficar numa linha de montagem que era uma linha gigantesca, uma linha reta de montagem, e cada um iria fazer somente aquilo que é para fazer, e fazer de modo rápido e eficiente, fazendo com que o custo da produção diminua, fazendo com que o repasse que chega ao comprador também fique muito menor. Beleza? Olha só como eram essas linhas de montagem, não é? Cada um tinha uma coisa para fazer, tinha um objetivo para fazer, cada um era treinado para aquilo, consequentemente. E se não me falha a memória, um carro na linha de montagem de Harry Ford, naquela época, que era o modelo T, o primeiro carro foi o modelo T, que ele aperfeiçoou, não é? Demorava mais ou menos 2 dias para ser pronto, mas para aquela época era rápido demais. E foi um dos carros mais vendidos do mundo, viu? O modelo T. Gente, chegamos na terceira e última etapa da Revolução Industrial, né, que foi a Revolução Científica. Gente, na segunda metade do século XX, ou seja, bem recente agora,
com o uso do computador pessoal, a descoberta de fontes de energia alternativas como a solar, eólica, biomassa, energia das marés e etc., a mudança na organização do trabalho pós-Fordismo e a crescente utilização da informática na produção industrial marcou o início da terceira revolução industrial. E essa revolução nos setores da informática e das telecomunicações e robóticas também, por exemplo, e ao setor dos serviços relacionados a essas indústrias, as chamadas indústrias inteligentes. Essa terceira revolução industrial nós podemos chamar de revolução técnico-científica também, pessoal, que foi onde o ser humano conseguiu fazer saltos científicos extraordinários e gigantescos. Gente, hoje em dia um carro é terminado em menos de 12 horas nessas fábricas, até porque aquele trabalhador que apertava a poca não precisa mais, porque nós temos o robô, o uso da robótica, não é? Nós temos o uso da computação também para programar essas máquinas, para criar programas para que essas máquinas continuem sendo utilizadas cotidianamente, diariamente, ininterruptamente, não é isso? Essa revolução industrial que nos está deixando e nos está elevando a patamares estratosféricos. Alguns cientistas dizem que nós já entramos na quarta revolução industrial, não é? Que a grande revolução científica agora, que é onde o ser humano vai deixar a Terra e procurar outros mundos para colonizar. Eu não acredito muito nisso, não. Eu acredito mais que nós ainda estamos aqui fixados na terceira revolução industrial e que ela está caminhando a passos grandes e largos e que sim, nós vamos ter uma quarta etapa, mas uma quarta etapa bem diferente. Provavelmente uma quarta etapa robótica, não é? Essa mixigenação robótica com a humanidade, não sei. É um pensamento meu, não é? Mas dando continuidade, pessoal, na terceira revolução industrial também surge a indústria da vida, não é? Que é a responsável pelos grandes avanços da medicina e agropecuária, a chamada biotecnologia. Gente, a biotecnologia hoje em dia mudou tudo, até porque a grande descoberta da biotecnologia foi o mapeamento genético, ou seja, a leitura do genoma, do DNA humano. Essa biotecnologia, pessoal, consegue modificar o DNA de um feto de boi antes que ele nasça. Como assim? Aquele DNA ali ele é muito suscetível a ter doenças futuramente, não é? A ter problemas, sei lá, problemas nos ossos, a não se desenvolver de modo adequado. Eles conseguem modificar o DNA para que esse filhote de bovino ele cresça saudável e sem nenhum tipo de doença. É incrível o que a biotecnologia conseguiu modificar, não é? O que esse mapeamento do genoma humano nos mostra hoje em dia. Hoje em dia, pessoal, os cientistas sabem que boa parte das células de um indivíduo pode ter células cancerígenas ou pode ter propensão a diabetes, a pressão alta, etc. E sim, eles podem modificar antes do nascimento da criança, beleza? Se isso é certo ou se é errado, hoje em dia a ciência não define muito bem, não tem essa definição, mas que eles podem fazer essas mudanças genéticas categóricas, não só nos seres vivos, assim que eu possa se dizer, em mamíferos e outros tipos de animais, mas nas plantas também. Hoje em dia a biotecnologia consegue modificar o teor de vitaminas em que um grão do feijão pode ter, em que uma espiga de milho pode ter, o tamanho de um tomate pode chegar e etc. Tudo isso com a genética, tudo isso, esse bioma que foi feito, que foi estudado pela medicina. Beleza, pessoal? E aqui nós encerramos nossa aula. Não esquece de se inscrever no seu canal, deixa teu joinha, teu comentário, beleza? Tamo junto e até a próxima aula com o canal Gil Sertão, professor Vander Júnior. Valeu, gente!